Fala aí, povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem, para a honra e glória desse nosso Deus Todo-Poderoso. Bem, pela minha voz você vai perceber o porquê nesses últimos dias não teve vídeo. Infelizmente, na sexta e no sábado, eu já estava bastante rouca e sábado praticamente fiquei sem voz e tive que poupar minha voz para domingo estar ministrando uma aula para a honra e glória do nosso Deus. Então, estou aqui com um pouquinho de voz ainda para engrandecer o nosso Deus, para trazer uma ministração aos nossos corações. E eu venho te fazer uma pergunta: quem você tem dado razão? Para quem você tem dado os seus ouvidos para receber conselhos, direções, até palpites para a sua vida? Para quem você tem dado os seus ouvidos? E diante dessa pergunta maravilhosa, o nosso texto hoje está em Lucas 5:5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aqui, nesse contexto bíblico, Jesus ele tinha tomado o barco de Pedro, Simão, que é Pedro, emprestado para pregar a multidão, E o Senhor sabia, o Senhor Jesus Cristo sabia que eles não haviam pescado nada, e logo manda ele lançar a rede a um lugar mais fundo. Só que Pedro, ele é experiente. Pedro conhecia toda aquela região, assim como cada profissional sabe, dos seus ofícios. Pedro também sabia que ele já tinha passado a noite toda pescando e não conseguiu nada, e ele sabia que se ele lançasse novamente a rede possivelmente ele não iria pescar nada. E a resposta dele ao Senhor Jesus Cristo é: olha, a gente já pescou, a noite toda. Mas tem uma outra versão que diz assim. A outra versão diz: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quem você tem dado ouvidos? Era o Senhor Jesus Cristo, era o Mestre que estava mandando Pedro lançar a rede. Não era Tiago, não era João, não era André, era o Mestre Jesus que estava mandando ele lançar a rede novamente. E ele já estava o quê? Cansado. Ele veio a noite toda tentando pescar, Que dizem que esse horário é um dos melhores horários para se pescar, à noite, madrugada. Então ele sabia que aquele horário ali possivelmente ele não ia pescar nada, se ele já estava a noite toda tentando pescar. E a resposta dele: mas já que é tu que está mandando, mestre? Já que é a tua palavra, lançarei a rede novamente. E muitas das vezes a gente não quer escutar a voz do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor nos direciona a determinados caminhos, passa por lá, canta, prega desse jeito, ora desse jeito, faz assim, não responde ao seu patrão, seja mais paciente com seu marido, mais paciente com a sua esposa, mais paciente com seus filhos. Jesus nos instrui, nos direciona, e muitas das vezes a gente não quer ouvir o Senhor Jesus porque nós já fizemos daquela maneira. E Jesus ele nos manda muitas das vezes fazer novamente, ser paciente, ser amoroso, ser cortês, exercer a misericórdia, exercer a bondade, o servir como o Senhor Jesus Cristo serviu. E muitas das vezes a gente não quer fazer o que o Mestre nos manda fazer. E damos os nossos ouvidos a quê? Ao mundo, a outras pessoas, ou até as nossas próprias vontades. Se é Jesus Cristo que está te mandando, te ordenando, lança a rede, ora, jejua, canta, prega, evangeliza. Se é Jesus que está te mandando fazer a obra, faça. Se é Jesus que está mandando novamente, lança a rede, lança. Mestre, passei a noite toda pescando, passei a noite toda orando, eu preguei, eu jejuei, eu servi, eu fui amorosa, misericordiosa. Jesus está mandando você ser novamente, você fazer novamente, então faça. Dê os seus ouvidos ao Senhor Jesus Cristo. Faça como Pedro fez.
Mas é tu que tá falando, né? Eu achei meio que atrevimento, mas isso também é intimidade, né? A gente que tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, a gente fala, tá, né? Fazer o quê, né? Eu já fiz, vou fazer de novo, é o Senhor que tá mandando. Mais ou menos assim. Relacionamento entre pai e filho. Mas o que eu trago hoje para os nossos dias é para quem temos dado nossos ouvidos, que seja para o Senhor Jesus Cristo. E logo ele pede perdão. Ele logo chega no versículo 8 e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele cai de joelhos e ele reconhece que ali naquele momento ele havia pecado, pela forma que não só que ele falou, mas o que ele estava no coração dele. Possivelmente ele deve ter se indignado. Ai, de novo, lá vai eu, tem que obedecer, né? E muitas das vezes a gente não quer. A gente não quer fazer o que Jesus Cristo nos manda, porque obedecer dói, né? Renunciar ao que nós queremos para fazer a vontade de Jesus Cristo dói. Mas Pedro, ele foi obediente. Mesmo ele tendo passado a noite toda, a noite inteira pescando e não pescou nada, ele foi obediente. Já que é tu que está mandando, né? Já que é o Senhor que está falando, lançarei a rede. Que os nossos ouvidos eles estejam atentos à voz do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos obedientes. Que venhamos renunciar o nosso querer, a nossa preguiça, o nosso desânimo, para fazer a vontade do Mestre. Ser cortês, amável, misericordioso. Exercer os dons do Espírito Santo é difícil. Ser obediente ao Mestre tem sido difícil para muitos cristãos. Mas como 1 João 4,8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. E se a gente ama, como João 14,15 diz, nós vamos obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E obedecer a voz do Senhor Jesus Cristo é demonstrar que nós estamos amando e buscando viver em intimidade e relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Que possamos dar os nossos ouvidos ao Mestre Jesus, assim como Pedro, que mesmo passando a noite toda pescando, o Senhor mandou ele lançar a rede de novo, e ele lançou, já que é o Senhor Jesus Cristo falando. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, que a gente seja filhos e filhas obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Eu deixo para a nossa meditação hoje Lucas, capítulo 5, versículo 5 e 8, para que sejamos homens e mulheres, pescadores de almas, discípulos do Senhor Jesus Cristo, ouvindo o Mestre e obedecendo. Deus abençoe sua vida grandemente e que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo nos seus dias. A paz do Senhor.